Fala soldados, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês sabem, aqui é Sem Enrolação, você não precisa se inscrever, precisa apenas beber água junto comigo, porque esse é o único canal no YouTube do mundo que você já sai daqui no mínimo mais hidratado, ou seja, resultado imediato. Vem comigo? Bom, vamos lá. Galera, é o seguinte, por que você treina, até se alimenta bem, mas não consegue perder a barriga? É disso que a gente vai falar hoje, tá? Sem enrolação. Esse vídeo eu quero colocar uma empatia muito grande por você, porque realmente é frustrante você treinar e não ver resultado. Ou melhor, se esforçar e saber que pode ir mais, pode colher mais, né? Então isso realmente frustra, desmotiva e isso mina a sua energia. E eu quero que você saia desse vídeo já aplicando coisas que eu vou falar aqui, que vão ser práticas, eficientes e você já vai destravar a queima de gordura abdominal, tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a gordura visceral que está entre os órgãos e a gordura subcutânea que está entre a pele e o músculo são diferentes. Vão ser queimadas, metabolizadas, oxidadas de maneira não diferente, mas o recrutamento vai exigir coisas diferentes. Por que eu tô falando isso? Porque se você é um falso magro, aquela pessoa que é magra com camisa, mas tem uma pochetezinha, é porque você tem mais gordura subcutânea, que está entre a pele, ou melhor, a pele e o músculo, né? Nesse espaço. Se você é uma pessoa que tem aquela barriga grande, já um pouco dura, quando eu falo dura, é aquela barriga que você aperta, já tá bastante dura e tal, já tem mais de 100 centímetros de circunferência abdominal na linha do umbigo, você tem mais gordura visceral, que é essa daqui, ó, que tá entre os órgãos. Tem subcutânea, mas tem mais visceral. Qual que é o problema? O problema é que a gordura visceral ela é mais inflamatória. Então a gente vai fazer um teste básico aqui e rápido, eu quero que você faça depois do vídeo, pegar uma fita métrica e medir na linha do umbigo. Se você é homem, você tem que ter no máximo aí 90 centímetros. Na verdade, 90 já indica que você está na porta para a obesidade abdominal, que é o excesso de gordura visceral, que é altamente inflamatória, que mata, que gera diabetes, hipertensão, arteriosclerose, câncer, enfim. Se você é mulher e tem 80 centímetros, aí nós temos um problema também, tá? Então o homem no máximo é 90, a mulher no máximo é 80 centímetros na linha do umbigo, tá? E daí, André? E por que eu tô falando isso? Porque às vezes você tá treinando e tá perdendo gordura, tá ganhando músculo, mas a barriga tá resistente. E eu quero falar principalmente dessa gordura subcutânea aqui, porque é a maioria da dor das pessoas, tá? Essa gordura subcutânea não adianta você achar que vai perder, secá-la fazendo a mesma coisa que você tá fazendo hoje. André, mas eu já treino, eu não como besteira. Não é isso. Essa gordura ela é mais chata. O seu corpo não entende o emagrecimento e a perda dessa gordura como um sucesso de beleza, entende como uma ameaça. Porque a gordura para o seu corpo é um instinto primitivo de estocar energia, de guardar energia. André, por quê? Porque na época das cavernas você não tinha energia, não é? Disponível como alimento o tempo inteiro. Você não tinha supermercado, não tinha iFood, não tinha nada. Você teria que o quê? Caçar. Era todo dia que você ia achar caça? Não. Era todo dia que você comeria? Não. E é por isso que a gente consegue ficar horas, dias, semanas sem comer e não morrer. Porque o nosso corpo tem estoque de energia, a gordura. Então a gordura ela tem uma particularidade boa para o nosso organismo. Tem diversas outras, mas esse é um ponto. E aí a gente vai para outro aspecto, tá? Nós vamos para o aspecto não só da gordura resistente, mas a gordura também te auxiliando a te manter vivo. Por exemplo, liberando a leptina, que é um hormônio que gera saciedade. Olha só, então a própria gordura libera um hormônio que gera saciedade. Se ela estiver desregulada, você tem uma inibição desse hormônio, chama leptina. Então a gente tem esses aspectos da gordura. Só que entendendo isso, nós não podemos utilizar fórmulas tão complexas para queimar uma gordura que no fundo, se você entender como ela atua no organismo, qualquer ajuste que você faça, você começa a queimar ela. Tá? E qual que é o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui? É que a maioria das pessoas que viram para mim, falam, André, eu não consigo perder a barriga. A primeira pergunta que eu faço é, você faz cardio? Sabe o que eu escuto na maioria? 90% das vezes? Não faço, não gosto. Faço, mas faço pouco.
Por quê? Porque se você não faz cardio, você não melhora a sua maquinaria celular. O que é isso? Lembra que a gordura subcutânea, para ser queimada, quebrada, você precisa ter uma melhora da resposta à insulina, captação de glicose. Isso tudo é maquinaria celular, enzimas quebrando essas gorduras ali no tecido adiposo. Você precisa de um transporte eficiente dessas gorduras. Então, tudo isso envolve a metabolização. No sentido de, se você não tem um sistema cardiovascular saudável, se você é uma pessoa que só visa hipertrofia, não que a hipertrofia não melhore seu condicionamento cardio, mas se você só visa hipertrofia, fica com déficit dessa via. E aí essa gordura ela fica resistente. E o que falta para queimar essa gordura? O cardio. E aqui eu quero mostrar para vocês 3 aspectos, tá? Primeiro cardio é aquele cardio mínimo, que é você que está iniciando. Aquele cardio que eu falo para você fazer no mínimo 90 minutos por semana após o treino. Cardio leve. Então 90 minutos por semana após o treino ou em turnos diferentes do treino de força. Nunca antes do treino de força. Por exemplo, antes da musculação, não pode, tá? Outro aspecto. Cara, eu sou intermediário. Já treino há 1 ano e meio, 2 anos. Cara, 150 a 180 minutos por semana. Então, se você treina 5 vezes, você vai pegar 150 e diluir por 5, dividir. Esse é o tempo que você tem que fazer diariamente. Aí, André, mas eu não consigo. Pois então, se você não consegue, talvez nesses dias você vai ter que pegar um dia e fazer mais. Não importa, o importante é o volume semanal, tá? Isso é o que mais importa. E essa é a realidade. Tá? Essa é a realidade. André, mas eu sou avançado. Aí é no mínimo 200 a 220 a 250 minutos de cardio por semana. Exatamente. Exatamente. André, mas você falou que tem treino curto que gera uma resposta adaptativa para queimar gordura. Sim, gera, mas vai chegar um momento que vai ter um platô. E a gente está falando de uma pessoa que quer lapidar o abdômen, tem um abdômen militar, um abdômen perfeito. Tá? Então é você, para você que eu tô falando. Se você está satisfeito com o seu abdômen, nem era para você estar aqui, né, nesse vídeo. Mas André, eu entendi, eu quero um programa de treino específico para mim. De acordo com a minha rotina, meu biotipo, minhas necessidades, então eu vou te ajudar. Clica no link aqui, ó, da descrição e agenda sua avaliação estratégica. Agenda para a gente entender melhor o que vai ser o melhor programa para você de cardio, de treinamento, de dieta e te direcionar para o melhor caminho. Então agenda, clica aqui. Vamos beber uma água? Vem comigo. Hoje o tema é bem legal. Então a gente vai começar a recrutar essa gordura subcutânea, fazendo no mínimo 90 minutos. E se você é intermediário avançado, de 150 minutos pra cima, tá? Depois eu acho que eu já tenho até uma aula aqui só sobre cardio no YouTube. Depois você procura aí, cardio André Ford. Mas vamos lá. Dentro desse aspecto, tá? Dentro desse aspecto, eu quero que você entenda também que o treino de força, que é o híbrido, né? O interessante é você fazer o cardio, mas também a força. Esse método é o treino híbrido que a gente chama. A força, diferente do cardio, pega mais a gordura visceral. Então, se você é a pessoa que tem gordura já com obesidade abdominal, você tem que fazer o híbrido com certeza. Também, né? Então, a força, ela vai gerar muita lipólise dessa gordura visceral. Então, você tem que fazer a força e o cardio. André, mas eu sou falso magro. Tem que fazer os dois também. Tá? Mas é só para você entender que a força trabalha bastante a gordura visceral. Tem muita gente que fala que a gordura visceral é mais resistente, mas na verdade não é. A gordura subcutânea ela é mais resistente. Essa pochetinha, sabe? Ela é muito mais resistente do que a gordura visceral, que é mais fácil de ser eliminada, tá? Na maioria das vezes, porque tem mais receptores beta-adrenérgicos que geram lipólise. Então, ajusta seu cardio. André, sou iniciante, 90 minutos. Intermediário, 150 a 180 minutos. Avançado, 220 para cima, minutos por semana. Beleza? Ok. André, mas eu quero treinar com você. Como é que eu faço? Agenda sua avaliação estratégica aqui. Outro ponto que impede você de ter uma barriga, dentro do treinamento ainda, que impede você de ter uma barriga trincada, mesmo treinando, é o platô. O que é o platô? É você chegar num nível onde você não consegue mais evoluir treinando bem, comendo bem, até fazendo dieta às vezes, bebendo até água certinho. Mas o platô está muito relacionado ao treino e à alimentação monótona. Principalmente, escuta o que eu vou falar, exercícios e carga.
dentro das variáveis de treino. Se você faz o mesmo exercício, o seu corpo se adapta. E pior ainda, se você sempre pega o mesmo peso, não progride, não avança, não aumenta, por exemplo, 1% do peso no mês, em 4 semanas. Por exemplo, 1%, você pega 100 quilos no supino. Se aumentasse para 101, parece irrisório, mas quebra o platô. Porque é um novo estresse, é uma alostase. O seu corpo está em homeostase. O que é homeostase? É equilíbrio. Por isso que seu corpo não muda mais, mesmo você treinando e fazendo dieta. Você até muda algumas coisas, mas não muda o peso, não muda os exercícios, não muda a ordem dos exercícios. Por quê? Se seu corpo está em homeostase, que é equilíbrio, ele vai se acomodar. O metabolismo ele fica rígido. Ele tipo, entra aqui, tá tudo bem. Ah, mas eu treino, mas tá tudo bem ainda para ele. Você precisa de uma alostase ou uma hormese, que é um estresse controlado, um novo estímulo. Isso faz o que no organismo? Esse novo estresse, essa nova alostase, vai fazer o seu corpo subir o recrutamento de fibra, de metabólico, gordura, ácido graxo, glicose, em resposta à insulina. Então você tem que principalmente buscar aumentar, uma coisa que eu gosto é buscar aumentar pelo menos de 0,5% a 1% do peso por semana. Nem que eu diminua as repetições, mas o peso, a carga mesmo dos exercícios gera um estímulo muito grande. E força o meu corpo a pegar a gordura como fonte de energia. Sem contar a hipertrofia, né? Que melhora toda a maquinaria celular. E na alimentação a mesma coisa. A alimentação, pessoal, ela tem que ser rotacional. Rotatória. Por quê? Se eu como... O que é alergia? Ou melhor, o que é resistência? A resistência é um alimento, quando não é de uma natureza que você, vou falar a grosso modo, que você já nasce, uma condição, por exemplo, diabetes tipo 1. Quando não é dessa natureza autoimune, você desenvolve uma resistência pelo excesso. Isso é resistência. Por exemplo, você se expõe tanto a açúcar que você gera resistência à insulina e pré-diabetes. Você se expõe tanto à lactose que você gera uma resistência à lactose, pré-diabetes. Você se expõe tanto à caseína, que é a proteína do leite, por exemplo, que tem uma resistência ao leite. A caseína. E isso vai gerando alergias. Então a dieta ela tem que ser rotacional. André, mas eu faço a mesma, eu mudo os macronutrientes, eu mudo as proteínas, eu mudo os carboidratos, eu mudo os lipídios, mas você não muda, não altera os alimentos. E o seu corpo vai gerando uma fermentação, uma resistência. E isso começa, por exemplo, a ser um food map alto, o seu corpo começa a ter dificuldade de digerir. Aquela pessoa que come muita carne e as enzimas não dão conta de digerir. Percebe? Então você tem que ter uma rotação. Então se você vai no nutricionista, você tem que pedir ele, cara, eu quero mudar os alimentos. Por quê? Porque tem que variar. É um novo estresse, é um novo estímulo, é novos nutrientes dentro dos seus aspectos. André, mas eu sei, eu preciso de uma dieta para mim. Eu não tenho um nutricionista, eu quero que você monte minha dieta. Vamos fazer o seguinte, clica aqui, agenda a sua avaliação estratégica, que a gente vai entender toda a sua rotina, contexto e te direcionar para o melhor caminho. Clica aqui na avaliação estratégica. Tá no link da descrição aqui. Vamos beber água, vem comigo. Então esse princípio dentro do treino é, para ficar claro, aumenta o peso nos exercícios e muda os exercícios. Dentro da dieta, altera os macronutrientes, micronutrientes e calorias, mas também muda os alimentos. Porque, por exemplo, déficit calórico é uma alostase, é um novo estresse, uma hormese. Jejum intermitente é um estresse. Às vezes você fazer um jejum também é bom. É um novo estresse, seu corpo precisa do novo para quebrar o platô que ele está acostumado. Esse é o ponto. Terceiro ponto que impede muito, mas assim, é só rateiro isso. Essa questão é dos finais de semana, tá? Tem um estudo que mostra que pessoas que têm refeições livres no final de semana queimam mais gordura. A gente chama isso, eu não vou me perder aqui o nome agora, mas é refeed. É um refeed que a gente faz, por exemplo, quando eu era fisiculturista, a gente fazia um refeed. E esse refeed é bom porque o corpo ele entra tanto no platô comendo a mesma coisa, a mesma caloria, mesmo tudo, o mesmo alimento, que ele que barra a queima de gordura. Até pelo déficit muito restrito. E aí se você, no final de semana, sai e faz 1 ou 2 refeições livres, seu corpo volta a queimar gordura. Meio louco isso, mas funciona, tá? Lembra? Da alostase, novo estresse. Então, para algumas pessoas,
fazer um refeed final de semana, ou seja, fazer o 80-20, né? 80% da semana comer a dieta certinho, 20% ali no máximo sair da dieta, entenda 20% com 1 ou 2 refeições, já ajuda bastante, ou até 20% mesmo. Você não é atleta, às vezes você não vai subir num palco, 20% para você 80-20 tá ótimo. Você segue 80% certinho, 20% você tem uma liberdade. Assim é funcional para muitas pessoas e funciona. Qual que é o problema? O problema é você começar o final de semana na quinta-feira, na sexta-feira e ficar sexta, sábado, domingo comendo só calorias vazias, só alimentos errados. Errados entenda como fora demais da sua dieta, tá? Porque o que é errado pra mim às vezes não é pra você. Mas você come muito fora, muito pico de glicose. Imagina, na semana você gerava picos desse tamanho aqui, ó. Então, segunda, pô. Terça, pô. Quarta, pô. Quinta, pô. Sexta, vum. Sábado, vum. Domingo, vum. Aí volta só na segunda. Na segunda foi 3 dias, velho. Seu corpo lá no modo acúmulo de gordura. Esses 3 dias sintetizando energia. Uma coisa é você puxar o freio. Por exemplo, pessoas que bebem muito, começam a beber sexta, para só domingo. E aí não tem como realmente você compensar. Não é um 80-20 funcional. É diferente de você fazer isso daqui, ó. Segunda, picos, tá, de glicose. Segunda, terça, quarta, quinta, opa, sexta. Ó a diferença. Sábado, domingo. É diferente disso aqui, ó. Sábado, pum, domingo, pum. As montanhas calóricas. Então toma cuidado, isso é um sabotador muito grande, tá? E isso daqui aumenta a lipogênese, que é a síntese de gordura. Aí você não entende. Você fala, cara, eu como saudável, mas chega no final de semana você... Aí fica muitos dias. Aí tipo a pessoa que toma creatina de segunda a sexta, sábado e domingo esquece. Aí vai desabastecendo o estoque de creatina, tá? Bom, eu sei que você tá pensando, André, eu entendi, mas eu quero um treino, uma dieta específica pra mim, cara. Então clica aqui, agenda sua avaliação estratégica e vem com a gente. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Você não precisa se inscrever, só bebe água junto comigo. E não se esqueça de comentar aqui na Guerra é Pior. Espero que você já comece a ajustar isso, gera novos estresses, muda sua rotina, muda para quebrar o platô e, obviamente, olha para a insulina, para a glicose e, obviamente, para o treino, tá? Se está alinhado aí com os seus objetivos. E se você não está fazendo a mesma coisa a vida toda. Tamo junto, te espero no próximo vídeo. Na Guerra é Pior, feliz é quem busca e o fácil não cabe a nós.